irmãos, a graça e a paz. Amém? Vixe, amém mesmo? Pensei que eu estava sozinho aqui, rapaz. Glória a Deus. Meus queridos, o nosso primeiro culto de ensino do ano de 2025. Nossa igreja, ela tem como principal meta e objetivo sempre priorizar o estudo das Escrituras Sagradas. Um púlpito sem a palavra de Deus, ele é um púlpito fraco, irmãos. Quando você vê lugares onde há muito entretenimento, muita música, muito teatro, muito tudo, e 15 minutos, 10 minutos para a pregação do Evangelho, essa igreja, ela pode correr e atravessar certamente por uma série de problemas. Mas quando a igreja prioriza o estudo da palavra de Deus, ela é uma igreja sólida, ela é uma igreja fincada na verdade. E nós aqui da Gileade do José Walter, na Gileade como um todo, mas em especial aqui pela Gileade do José Walter, nós temos a preocupação de cada vez mais tornar o púlpito da nossa igreja um lugar onde nós pregamos o Evangelho poderoso e salvador de Jesus Cristo. Então você que congrega nessa igreja, que serve aqui, você que está nos visitando, você que está através do YouTube, saiba que esse lugar é um lugar onde a palavra de Deus tem o lugar de destaque da pregação do Evangelho de Jesus para nossas vidas. E nós estamos iniciando nesse primeiro culto de 2025, culto de ensino, uma nova série, mais uma série de mensagens, que está baseada no livro de Gálatas. Nós vamos estudar o livro de Gálatas durante essas terças-feiras. Eu quero justificar a ausência do pastor Alex. Ele está numa reunião de trabalho, é isso, irmã Osana? Uma reunião de trabalho, por isso não pôde estar aqui conosco nessa noite. Então, justificando aqui a ausência do nosso amado pastor. E nós hoje, nessa noite, nós iremos estudar o livro de Gálatas no capítulo de número 1. Gálatas capítulo de número 1, que tem como título, terá como título para nós irmos nos norteando aqui nessa noite, libertos pela graça. Para que a gente não leia todo o capítulo de imediato, nós vamos percorrer por ele durante a mensagem. Nós iremos tomar apenas 3 versículos para a gente iniciar aqui a nossa leitura. Capítulo 1. Verso de número 21 ao 24. Diz a palavra do Senhor. Alguns irmãos ficaram de pé. Está aqui projetado. Capítulo de número 21. Diz a palavra do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia, agora prega a fé, que antes tentava destruir. No versículo 24 diz o seguinte: e glorificavam a Deus por minha causa. Podeis sentar, queridos amados. Nós vamos tratar nessa noite, eu vou tentar, de alguma forma, irmão, ser o mais claro possível. Nós não vamos ter tempo de nos aprofundar em alguns pontos, mas a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que traz na sua conotação uma exortação. Muitas das vezes Paulo escrevendo para Éfeso, para Filipenses, ele traz junto com a exortação, ele traz alguns elogios para essas igrejas. No caso de Gálatas, ele vai trazer muito mais uma exortação,
por conta de um problema, de uma problemática, de uma dificuldade que aquela igreja estava atravessando. Na verdade, não apenas uma igreja, porque Gálatas é uma região, é a região da Galácia, que eram o quê, irmãos? Esses Gálatas, uma igreja que foi fundada por Paulo na sua primeira viagem. Ela fica na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Essa igreja, ela foi fundada e ela tinha uma ligação, e alguns estudiosos trazem que a Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, em sua primeira viagem, Paulo, essas igrejas faziam parte dessa região. Portanto, Paulo está escrevendo não apenas uma carta, mas um memorando que pudesse contemplar todas essas igrejas que faziam parte da região da Galácia. E a motivação de Paulo para fazer isso, irmãos, foi levado por uma preocupação. Chegou até Paulo, o fundador dessas igrejas, na sua primeira viagem missionária, que alguns cristãos judeus, religiosos da época, estavam tentando fazer com que os gentios, onde a igreja da Galácia tinha o seu maior número, não de judeus, mas de gentios, estavam sendo tentados por esses judeus que desceram de Jerusalém e que foram para lá, para a Galácia, para essa região. Essas igrejas, esses irmãos, estavam sendo tentados a invalidar a graça de Jesus. Os judeus, eles minimizavam, irmãos, esses irmãos que estavam dentro da igreja, minimizavam a autoridade de Paulo como apóstolo. E nós vamos entender, ao decorrer desse tempo, que o evangelho, ele é muito mais uma mensagem para libertar do que para melhorar a nossa vida. Entendam. Ah, pastor, o foco do evangelho não é melhorar a nossa vida? Sim, é melhorar a nossa vida, trazer a nossa vida a uma condição melhor. É bem verdade. Mas isso só é possível quando o cristão é liberto de verdade. Portanto, o início e o propósito fundamental do evangelho é libertar as nossas vidas por completo. Portanto, irmãos, não adianta a gente ter uma aparente melhora se o nosso coração continua corrompido. E nós vamos entender porque Paulo se preocupava tanto com essa igreja, que fez com que ele mandasse esse memorando e contemplasse todas essas dificuldades desses irmãos. No versículo de número 1 do capítulo 1, você mantém a Bíblia aberta, acompanha comigo. Paulo, ele começa reafirmando o seu apostolado. Eu acabei de dizer que o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo, era colocado em xeque pelos irmãos judeus que estavam junto com essa igreja gentílica e estavam sendo contaminados por esse sentimento. Ora, irmãos, quem fundou a igreja foi Paulo, na sua primeira viagem missionária. E agora Paulo, o fundador dessa igreja, estava sendo colocado em xeque. Versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de um homem, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo começa a carta reafirmando que o seu apostolado não veio de homens, mas que Deus tirou Paulo do pecado e o colocou como missionário. Afinal de contas, o significado da palavra apóstolo é enviado, alguém que tinha uma missão aqui na terra. Portanto, Paulo começa o memorando, a escrita dele, reafirmando de que Jesus Cristo e Deus foi quem chamou ele para esse ministério. Paulo, então, irmão, saúda os irmãos
com uma palavra que a gente usa muito hoje em dia. Eu mesmo, ao começar hoje à noite, eu disse graça e paz. Às vezes essa sequência é trocada por nós. A gente fala paz e graça. Não está errado. Mas o que Paulo destaca aqui é que a graça, somente a graça de Jesus, pode fazer estabelecer no coração do crente a verdadeira paz. Então Paulo saúda com esse significado eterno, dizendo no versículo de número 3, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo então prossegue a sua carta, trazendo uma palavra de uma pregação em uma mensagem, onde o Evangelho é o centro dessa mensagem. Vejam bem, o que Paulo está tentando já no seu prelúdio, trazer para essa igreja a construção do seu pensamento na defesa do seu apostolado e também trabalhar a centralidade do Evangelho. Então, no versículo de número 4 e 5, ele diz que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Terminando essa parte inicial, terminando a sua introdução, onde ele destaca o seu apostolado, ele traz uma saudação. Em seguida ele fala da centralidade do Evangelho, que foi Cristo que morreu na cruz para libertar as nossas vidas, a vida daquela igreja, daquelas igrejas. Agora Paulo expõe o problema. A apostasia dos Gálatas, versículo de número 6, ele diz: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para o outro evangelho. Vejam bem, quando Paulo coloca aqui, agora eu estou me admirando porque vocês estão se desviando depressa. Isso nos conota, nos aponta que eles estavam num processo de desviar-se da verdade. Às vezes, a coisa acontece de forma sorrateira no meio da igreja. E a gente não consegue, a princípio, perceber se aquilo que está sendo, muitas vezes, conduzido à vida das pessoas, são verdades eternas, ou se sorrateiramente tem engodado a mente das pessoas. O que nós vemos muito hoje na nossa atualidade, são pessoas correndo de um lado para o outro, para alimentar a sua vida, com questões muito mais de conquistas terrenas, do que entender que o propósito de Deus para a vida de cada cristão, é que Deus está preparando o nosso caráter para viver com Ele na eternidade. Então ele expõe o problema, ele traz à tona, ele mexe no fundo sujo. Você lembra, quem tomou banho de lagoa sabe como é que é esse negócio. Chegava a água, estava bem assentada na lagoa, quando mexia no fundo, a sujeira subia. Então Paulo começa a mexer, depois de ter feito essa parte introdutória. Qual era o objetivo dessa heresia, irmãos? O objetivo era perverter o Evangelho. Eles estavam dispostos a mexer com o pilar mais importante da igreja, que é a graça de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, a igreja foi estabelecida, nós cremos na verdade do Evangelho, porque a graça de Jesus alcançou aqueles irmãos no passado, e eles creram de verdade, essa palavra atravessou as gerações, e nos alcançou. Portanto, irmãos, eles estavam mexendo com algo muito sério. Paulo então, ele é incisivo. Paulo não vem com meias palavras. O apóstolo não vem apenas passar a mão na cabeça. Por isso que ele não traz elogio nessa carta, porque a sua preocupação era de resolver rapidamente
algo que estava em curso, para que pudesse desviar aqueles irmãos, mexendo em quê? Na graça de Deus. Eles não eram judeus, não eram judeus cristãos, que estavam no meio da igreja. E qual era o objetivo? O objetivo era reacender a velha aliança. Com isso, fazer com que os irmãos não crescem, que é pela graça e não pelas obras que nós somos salvos. E eles estavam investindo pesado, ao ponto de dizer que a autoridade de Paulo não tinha valor, ao ponto de dizer que os gentios só iriam participar da promessa da aliança se eles fossem circuncidados. E isso mexia frontalmente com a verdade do Evangelho. E Paulo, ele é incisivo em dizer que ninguém merece crédito se vier com outro Evangelho. Aqui nós precisamos abrir um parêntese. A palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito de Deus para transmitir à igreja verdades absolutas que vão nos levar a caminhos eternos da verdade do Senhor. Outro evangelho pode ser pregado aí fora em qualquer outro lugar, mas nós temos que confrontar com a palavra de Deus. É na palavra do Senhor que o crente está seguro para acreditar e saber que é Deus que conduz a sua igreja aqui nessa terra. Por isso, irmãos, nós devemos estar munidos da palavra do Evangelho do Senhor em nossos corações. Paulo é incisivo, versículo de número 7, que de fato não é outro Evangelho, senão o que há alguns que vós perturbam, que querem perverter o Evangelho de Cristo. Parece o Evangelho. Parece a verdade, tem cheiro de verdade, mas é um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Vocês já perceberam que na nossa atualidade, sem muito esforço, nós vamos encontrar outros evangelhos? Vocês já perceberam que nem precisa sair de casa, ao ligar a nossa TV ou acessar a nossa internet, nós vamos nos deparar com vários movimentos que parecem evangelho. Falam de Deus, usam a Bíblia, têm igreja, mas não estão centralizados na verdade da palavra. É um meio evangelho, é um evangelho maquiado, que não tem clareza, que não muda a vida de absolutamente ninguém. E aí, irmãos, Paulo é incisivo em querer resolver essa situação. Sabe por quê? Porque o problema não vinha de fora, o problema estava dentro da igreja. Paulo reforça então, com a sua dureza que se lhe é peculiar, no desejo e no zelo de resolver o problema. Paulo não foi chamado por homens, ele ressalta isso. O que isso quer dizer? É que o que foi colocado à prova acerca do seu ministério, sabe por quê? Porque ele não havia sido chamado como os 12 foram, ele não havia caminhado com Jesus como os 12 caminharam, ele foi chamado do caminho de Damasco, ele teve um contato, a ligação com Cristo, ele teve a presença de Deus no caminho de Damasco, e ali naquela experiência espiritual, foi suficiente para torná-lo um dos maiores apóstolos da história da palavra de Deus. Mas aqueles homens estavam colocando isso à prova, porque Paulo não estava no meio em Jerusalém com os 12. Paulo era um simples que trabalhava para o governo romano, tinha dupla nacionalidade, mas quando ele conhece a Cristo, ele desce para o povo, para alcançar aqueles que eram desprezíveis. Então Paulo não era um apóstolo qualquer, e ele defende isso, sabe por quê? Porque quem credenciou Paulo foi o próprio Deus, foi ele que fez com que isso tornasse real na vida daquele homem. Então no versículo de número 10 ele diz: pois será que eu procuro agora o favor de homens, ou o favor de Deus?
Será que procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. A convicção de que Jesus havia chamado Paulo estava presente em seu coração. Essa veemência, essa dedicação de Paulo a levar para essa igreja, que foi fruto do seu trabalho na primeira viagem, faz com que ele prossiga defendendo e falando do seu ministério. Paulo deixa claro que foi o Senhor Jesus que lhe deu esse evangelho. Que ele era apenas o porta-voz, que ele era apenas o canal pelo qual Deus o usava para alcançar os irmãos da Galácia. Que eles acreditassem que Paulo foi levantado por Deus para pregar essa palavra a eles. E nenhum outro evangelho poderia substituir aquilo que Paulo estava pregando. Então no versículo de número 11 ele diz: mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, irmãos. É um homem só, convicto de que essa mensagem que libertou a sua vida no passado, estava sendo transmitida com o mesmo poder. Paulo então fala da sua postura antes desse milagre acontecer. Esse capítulo 1 ele é muito completo, ele é um resumo de toda a carta. Então Paulo fala dessa postura que ele havia adotado antes de conhecer a Cristo, antes da graça de Jesus libertar ele. Versículo de número 13, é como se fosse um testemunho dele, do antes e do depois. Ele diz no versículo 13: pois já ouviste como era o meu procedimento. Os irmãos sabem como era o procedimento de Paulo, quando ele estava no judaísmo. Como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Na mesma proporção que Paulo dedicava-se para destruir a igreja, agora, com Jesus em sua vida, liberto pela graça, ele canaliza toda a sua energia para defender a mesma igreja que ele perseguiu. Entendem isso, irmãos? O que a graça pode fazer na vida de um homem. Por isso, jamais diga que alguém é um caso perdido. Jesus pode entrar na vida de quem for, e qualquer pau torto, ele endireita. Se eu for contar minha história aqui, se vocês forem contar as histórias de vocês, a graça que liberta um homem, transforma ele de perseguidor da igreja a protetor, a guardião da mesma igreja. No versículo 14 ele vai dizer: e no judaísmo eu ultrapassava muito da linha da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. O que Paulo está dizendo é que a religião entrou com uma força tão grande nele, que tornou ele um homem extremamente legalista, que cobrava a punhos de ferro de todos aqueles que confrontavam aquilo que ele acreditava. Para ele, o judaísmo, a lei, a religião, teria que ser defendida com a própria vida. Imagine alguém fazendo isso com a mentira. É algo que traz uma potência para a vida dele, é mentiroso o que ele estava vivendo, mas ele dedicava toda a sua vida. Imagina agora alguém fazendo isso com a verdade. Alguém que tem a verdade no seu coração. Será que esse homem vai ter medo de alguma coisa? Porque a graça, ela precisa causar esse impacto em nós.
Qual é o impacto, pastor? O impacto de entender que aquilo que defendíamos no passado, agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Portanto, aquilo que vivemos agora deve ser com toda a nossa dedicação e amor a esse Deus. Talvez a nossa vida ainda não chegou nesse nível. A minha ainda não. E de muitos de nós aqui. Ao ponto de compreendermos que a única coisa que temos de mais precioso é Jesus na nossa vida. Talvez a gente precisa buscar em Paulo e pedir a Deus: Senhor, o que foi que esse homem viu que eu quero ver também? Qual foi a experiência que ele teve contigo que eu não tive ainda, que eu quero ter também? Para o ponto de dedicar tanto zelo à verdade da palavra do Senhor. E ele conta o seu testemunho, e Paulo falava isso com uma grande convicção. Sabe por quê? Porque depois dessa história de alguém que perseguia a igreja, ele conta com a mesma convicção de alguém que foi chamado para uma missão. Muitos de nós aqui ainda estamos em dúvida de que missão nós temos diante de Deus. Daquilo que nós fomos chamados para executar aqui nessa terra, para glorificar o nome do Senhor. E isso, irmãos, não pode estar vago na nossa mente, nem no nosso coração. Sabe por quê? Porque o que causou esse impacto na vida de Paulo foi a libertação causada pelo poder da graça de Jesus. A graça de Jesus, ela é irresistível. Então eu não resisto e tenho que me dedicar a Ele de todo o meu coração. Se essa graça não alcançou esse ponto na minha vida e na sua, algo precisa ser avaliado na minha caminhada como cristão. Se eu ainda estou cauteloso em me lançar em Deus e me dedicar a Ele como cristão que serve ao Senhor, nós ainda talvez não tenhamos compreendido o valor da graça. Porque a graça, ela é o quê? Favor? Favor? Imerecido. Eu não merecia. Portanto, irmãos, é uma ação unilateral de Deus. É Deus com Ele mesmo, olhando para nós, dizendo: eu quero, eu salvo. Nós não tínhamos a menor condição de atrair a presença de Deus para nós. Foi misericórdia e graça. Então, quando eu olho para Jesus, eu me constranjo. Quando eu olho para Jesus, eu me sinto sem palavras. E eu acho que era isso que Paulo sentia. Então Paulo entregava a sua vida por completo, porque ele era liberto pela graça. Quem está ligado na religião, quem está ligado no legalismo, na instituição, nessas coisas que nos confundem, podem estar tirando de nós a certeza de que a graça é que tem valor na nossa vida. Portanto, quando nós estamos ligados na religião, nós estamos a todo tempo querendo provar alguma coisa para Deus. Todo tempo querendo dar satisfação de algo para Deus. Porque era isso que os judeus queriam que os gentios fizessem. Que eles fossem circuncidados como sacrifício para que a aliança abraâmica pudesse alcançar eles. Eles só iam fazer parte se circuncidasse, invalidando a cruz de Cristo. Quando nós cremos que Jesus pagou o preço por cada um de nós, e que a graça de Deus inundou o nosso coração, nós temos a mais absoluta certeza, que nós podemos caminhar aqui nessa terra, abrindo o coração para o Senhor e dizendo: eu vou, Pai, para onde Tu me mandar. Se Ele já pagou o preço mais caro, imagine o que Ele pode fazer ainda através da minha vida e da sua. Paulo, irmão, não foi buscar a aprovação dos outros.
Não foi. No versículo de número 17, 19, ele diz também: não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que Paulo está dizendo foi: eu não estava com o objetivo de provar para ninguém que eu era apóstolo. Eu simplesmente fui chamado por Jesus e basta. Tem gente querendo buscar afirmação em tudo, irmão. Título em tudo. Se a graça entrou na nossa vida, basta. Por isso que Jesus disse para o próprio Paulo: 3 vezes ele orou ao Senhor, depois do sofrimento, foi até o 3º céu, teve aquela experiência com Deus, e olha para o Senhor para que tire o espinho da carne, e a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Sabe o que é isso? Nós não precisamos de mais nada, presbítero Cleito. Nós já temos tudo. A graça de Jesus. Paulo fala que os irmãos conheciam sua fama de perseguidor, mas que agora ele estava liberto pela graça. A gente pode imaginar que o apóstolo Paulo deve ter enfrentado muitos problemas no começo da sua caminhada de convertido. Já pensou Paulo subir no púlpito para pregar para a família de pessoas que ele matou parentes? Já pensou Paulo tendo que evangelizar para alguém que ele perseguiu de morte? Mas a graça de Jesus faz isso, irmão. Ela nos liberta ao ponto dos nossos olhos transmitir essa mensagem. O que sai da boca daquele que é liberto pela graça é amor de Deus que constrange as outras pessoas. Então Paulo, ele fala que esses irmãos conheciam da sua história. E no versículo 22 ele diz: eu não era conhecido pessoalmente, pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. Aquele que nos perseguia, agora está pregando a fé que a gente prega. Eles não conheciam pessoalmente, esses irmãos nunca haviam visto Paulo, mas ele botava o terror contra as igrejas. Então a sua fama chegou para esses irmãos como amedrontasse a todos eles. E você já imaginou? A graça entra na vida de um homem chamado Paulo, na época Saulo, é transformado pelo poder dessa graça libertadora. Agora se escuta dizer por toda aquela região que aquele homem que matava os cristãos agora está falando do amor de Deus para aquelas vidas. Como está a nossa vida diante dessa graça? Ele prossegue no versículo 23, apenas tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora, prega a fé que antes tentava destruir. Olha o que diz o versículo 24. E glorificavam a Deus. Por quê? Por minha causa. Antes ouvia falar de Paulo e criticava e se escondia com medo. Agora estavam glorificando a Deus, porque a graça de Jesus libertou a vida de Paulo, e ele agora era motivo de glorificar a Deus com as suas atitudes. Na rota para o final, quero convidá-los para que a gente faça aplicações importantes para a minha vida e para a sua vida, diante de todo esse relato do capítulo de número 1 de Gálatas. Primeira coisa que eu quero destacar é que rapidamente nós podemos ser enganados.
O versículo de número 6 que nós lemos, que Paulo diz que se admirando que estejais vós desviando tão depressa. Ora, irmãos, alguém que era ensinado, discipulado por Paulo, acompanhado por Paulo, agora por uma palavra negativa, estava à eminência de se desviarem. Precisamos estar atentos naquilo que escutamos, naquilo que ouvimos. Precisamos confrontar com a verdade do Evangelho, porque uma vez que a graça transforma a nossa vida, o diabo não vai parar, ele vai continuar investindo contra aqueles que são libertos pelo Senhor. Mas aí, ele diz que esses que estavam se desviando do Evangelho, tinha aberto a sua guarda para ouvir questões que colocavam em dúvida a autoridade de Paulo e a graça de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é que Paulo faz questão de falar algo importante para nós. Ele deixa registrado uma informação muito peculiar, muito interessante. Ele diz que falsos irmãos é quem praticava isso. O maior perigo, irmão, para a igreja, não são aqueles que dizem abertamente que negam as Escrituras, mas são os falsos cristãos. Quando alguém diz abertamente que é ateu, que nega as Escrituras, que é contra o Evangelho, de cara nós identificamos que ele não tem nada de Deus. Mas quando alguém que aparentemente está do nosso lado, mas que ainda não foi liberto, e cheio de maldade nos seus corações, compartilham palavras fora do Evangelho. É possível isso acontecer, irmão? Sim ou não? Eu estou equivocado? Isso é o que mais acontece, irmão. A maioria das igrejas divididas, de problemas que acontecem na igreja, está relacionado a pessoas que não têm a obediência da palavra de Deus no seu coração. Gálatas, no capítulo de número 2, Paulo vai dizer no versículo de número 4, e isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido secretamente, vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. Entendam que o objetivo desses que estavam disseminando palavras de heresias no meio dessa igreja, tinha como objetivo escravizar aqueles que já tinham sido libertos pela graça de Jesus. E o que é que escraviza? O peso da religião, nesse contexto, o peso do legalismo. Não vou citar nome de igreja aqui, mas você pode fazer aí uma consulta na sua memória, e você vai encontrar igrejas que estão resgatando a velha aliança, nas práticas do culto. É a arca, é o portal, é o cajado, é o chofar, aquele famosão lá, né? É o chofar. Então são vários movimentos que aparentemente parecem ser verdade. Mas quando traz o peso da velha aliança, faz com que alguém precise fazer algo para compensar diante de Deus. E aí é que está o perigo. 7 sexta-feira, a arca não sei de onde, não sei o que, subir, não sei, esse tipo de movimento. O tijolo, não sei do que, o sal grosso. Essas questões foram abolidas. O que ficou para nós é o que Paulo está dizendo: a graça de Deus é suficiente para nos libertar de todo o pecado e de toda acusação do pecado. Falsos irmãos. Em Romanos capítulo de número 16, verso 17. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino.
que aprendeste, afastai-vos deles. Segundo lugar, eu preciso correr. Tudo que somos vem de Jesus. Tudo que somos. E não de homens. No versículo 1 ele diz, não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos. Tudo que temos vem do Senhor. Jesus é a base de toda a nossa vida, irmão. Não adianta buscarmos em outros lugares. É Cristo, foi Ele que nos libertou. No versículo de número 1, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, ele diz, mas irmãos, quero que saibais, que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Cristo é a concretização dessa graça em nós. Aleluia. E para concluir, em terceiro lugar eu termino. Tinha mais pontos aqui. Somos libertos para a glória de Deus. A sua vontade foi essa, que nós fôssemos libertos no Senhor. Essa libertação foi uma escolha do próprio Senhor. No versículo 15 ele diz, quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Você que está aqui não é um acidente, não é uma coincidência. Deus te escolheu do ventre da tua mãe. A vontade dele foi essa. Romanos capítulo de número 3, verso 24, a palavra nos diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para que, demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Somos libertos para a glória de Deus. Eu concluo com o versículo que eu comecei. Versículo 23 e 24, ele diz, apenas tinha ouvido dizer, aquele que nos perseguia, agora prega a fé que antes tentava destruir. A graça de Deus, ela precisa nos constranger. Se nós formos libertos no Senhor, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida no passado não pode ser mais algo que a gente vai pegar de vez em quando. Que a nossa história que ficou para trás, que as coisas velhas que passaram e se tornaram tudo novo no Senhor, pela graça, não podemos mais ter acesso a esse baú que deve ficar no esquecimento. E quando formos lembrados por algo que fizemos no passado, nós lembramos no capítulo de número 1, verso 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Se lembrarem de nós, é para dizer, o Wilson era assim, ele era um drogado, ele era um pervertido, mas a graça de Deus alcançou a sua vida, e hoje nós podemos glorificar ao Deus que foi liberto, que libertou a vida dele. Então, irmãos, o impacto da graça na minha vida e na sua vida, ele é real. Você que está aqui nessa noite, precisa entender que o Evangelho não é uma mensagem de melhoramento. O Evangelho é uma mensagem de libertação. E melhorar é uma consequência de quem já foi liberto. Tem pessoas querendo vir para o Evangelho só para melhorar, só para ficar bem. Mas não é essa a sequência.
A sequência é nos arrependermos dos nossos pecados. E uma vez libertos pelo Senhor, a graça de Deus invade o nosso ser. E tudo que nós vamos viver daqui para frente é para a glória do nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar?